eu tenho escutado, mas tenho escutado não o tema, mas a expressão sendo utilizada de uma forma que não é o nosso amor ou nosso abraço verdadeiramente a Jesus abandonado. Porque nós geralmente falamos de cruz, né? Cruz. Falamos de um instrumento, que é a cruz. E a cruz romana era o instrumento da condenação, o instrumento da morte. E foi nessa cruz romana que morreu Jesus. Agora, quando falamos de seguimento a Jesus Cristo, falamos da cruz. É interessante que há um pouco mais de um mês, em março, o Papa Francisco, logo no início do pontificado, né, está no início ainda, mas bem mais no início, ele falando sobre aquela confissão de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho de Deus, e logo em seguida, quando Jesus fala da cruz, Pedro chama Jesus à parte e repreende Jesus porque ele fala da morte. Então, ele faz todo um tema, desenvolve o discurso, mas tem uma parte onde ele diz assim, este evangelho prossegue com uma situação especial. O mesmo Pedro que confessa Cristo, que confessa Jesus como Cristo e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu te seguirei, mas não vamos falar de cruz. Isto não entra. Eu te sigo com uma outra possibilidade, sem a cruz. O Papa falando, né, da expressão de Pedro, né? E o Papa diz, quando caminhamos sem a cruz, quando edificamos sem a cruz, quando confessamos um Cristo sem cruz, nós não somos discípulos do Senhor. Somos mundanos. Somos bispos, padres, cardeais, papa, mas não discípulos do Senhor. É interessante porque aqui tem um grupo lá de Colatina, né, para iniciar a fazenda, não é isso? E o normal, para todos nós, quando vamos verificar como é que se inicia uma construção, uma obra, uma entidade, e eu sei que também no coração de vocês é assim, porque não ia ser diferente, porque vocês estão nos conhecendo agora, aqui de dentro, né? Então, quando as pessoas chegam, qual é a preocupação? Como é que faz para abrir? Como devem ser as construções? Como devem ser as regras? Quem são as pessoas que vão levar adiante? Com a parte financeira, como faz? A documentação, quem é que... Não é essa preocupação que a gente vem? Pois é. Mas um carisma, uma obra de Deus, ela não se fundamenta na sua estrutura. Ela não se fundamenta na estrutura. Uma obra de Deus, ela se fundamenta na cruz. A base é a cruz. Nós somos fundados sobre a cruz e não sobre a estrutura. Porque a estrutura, mais cedo ou mais tarde, ela vai exigir um poder, ou vai apresentar um poder, e nós não somos fundamentados no poder. Esse mesmo Jesus vai dizer para os apóstolos, quando começam a disputar entre eles quem deve ser o maior, ou ficam irritados porque um pede, deixa a gente sentar à tua direita e esquerda para governar contigo, e começa aquela discussão, ele diz, entre vocês não deve ser assim. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. E ele vai dar a medida do serviço, que é da cruz. No seguimento de um mestre, o desejo do discípulo é aprender do mestre, ter a prática do mestre e se tornar igual ao mestre, e em alguns casos, superar o mestre. Agora, é possível superar Jesus?
É possível superar Jesus? Não. Mas é possível sermos um com Jesus? Sermos outro Jesus sobre a terra? Então, aqui está a dimensão do discipulado. Agora, isso que eu estou falando para você agora, todos os grupos nascidos na igreja, todos os grupos nascidos da fé, têm a mesma base, que é o segmento da cruz. Agora, cada um vai seguir a cruz no seu específico, que é o carisma. E o carisma é aquilo que vocês ouviram hoje da Angelúcia pela manhã. O carisma é a ação do Espírito Santo sobre uma realidade do momento presente. E alguns carismas são carismas imensos que permanecem. Outros carismas atendem a um período. Como é que cada grupo na história da igreja seguiu a cruz? No início do cristianismo, o martírio. Então temos ali toda a história dos mártires. Toda a história dos mártires, né? No início do cristianismo, temos os mártires. Eles dão a vida, assim como o seu mestre, porque viram, experimentaram e acreditam naquilo que viram e experimentaram, a ponto de oferecer a própria vida. Logo em seguida, vamos, depois do período de perseguição, depois da época do martírio, quando depois, na época de Constantino, a igreja começa agora, é aprovada, é aceita, depois oficializada. Os cristãos que sentem, onde está a cruz? Nós não temos mais essa cruz da perseguição, do martírio. Começam a procurar o caminho da oração do deserto. No início, sozinhos. Depois formam comunidades, e aqui, por exemplo, podemos citar, hoje temos um monge beneditino que está aqui, né? Então podemos citar São Bento, por exemplo, que reuniu a comunidade, né? Que vivia uma vida de comunidade, mas de silêncio, de oração, de trabalho, de vida do Evangelho. Era o abraço da cruz. Depois vamos pegar lá na frente, vamos pegar São Francisco. É claro, antes, depois teve as reformas, né, dos monges, mas São Francisco, que a cruz tem um nome, pobreza. A Senhora Pobreza, o Cristo pobre da cruz. Ele abraça o Cristo humilde pobre da cruz. Revolucionário. Outro carisma que permaneceu. São Domingos vai anunciar na sua pobreza também esse caminho da cruz. Depois termina, vai no final da Idade Média, começamos lá a época da Reforma. E ali qual é a cruz? A separação. A reforma, todas as divisões que começam, mas também todo aquele pecado que se encontra na igreja e que se torna cruz. E ali vamos encontrar Inácio de Loyola, que vai fazer uma ordem dos jesuítas, onde essa cruz é anunciada através da missão e até do martírio de novo, mas através do abraço na obediência da igreja. Lá mais na frente vamos pegar aqueles que começaram congregações, carismas de obras sociais, mas que não eram obras sociais, eram obras do Evangelho. Onde é que João Bosco vai enxergar a presença da cruz de Cristo? Nos menores que estão na rua, nos menores explorados. Outros que vão enxergar nos imigrantes, naqueles que não estão mais na sua terra, na sua pátria. E aqui começa uma série de obras. São Vicente de Paula, que criatura fantástica. O pobre é o meu patrão. Na figura do pobre, a cruz de Jesus. Agora, nos últimos tempos, na nossa época, porque 60 anos é nossa época, né, ainda, na Segunda Guerra, nasce o carisma da unidade de Chiara Lubich. E no carisma da unidade nasce um leque de propostas, de instrumentos, uma espiritualidade com algo próprio. E nessa espiritualidade, um dia, Chiara Lubich, indo visitar a sua companheira, que havia adquirido uma doença no rosto, porque cuidava dos doentes naquele período. Uma senhora tinha uma doença nos pés, e essa doença nos pés, Dori, pegou no rosto. O sacerdote vai levar a Eucaristia e pergunta para Chiara, ali levando a Eucaristia para Dori, qual foi o momento que Jesus mais sofreu?
A espiritualidade da época dizia, foi na hora que no Getsêmani ele soa como gota de sangue, naquela hora que ele tem que dizer para o pai, pai, afaste esse cálice, naquela hora o padre disse, olha, eu sinto que não, eu sinto que o momento que ele mais sofreu foi quando na cruz ele gritou, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E Chiara assume, se essa é a hora que ele mais sofreu, é a hora que nós o queremos. E nasce não só uma expressão, mas a espiritualidade de Jesus abandonado. Se existe o carisma da unidade, a essência, o núcleo do carisma da unidade, essa unidade que o mundo precisa, o núcleo é ele. É o próprio Jesus, Jesus abandonado, chave da unidade. E se tornou também chave do nosso carisma, porque nós nascemos dessa espiritualidade. Nós nascemos do grito de Jesus na cruz. E poderíamos dizer até que, de certa forma, mesmo que a igreja já é prefigurada e já está presente ali na vida de Jesus com os seus apóstolos, se tem um momento que é o ápice da fundação da igreja para nós, é quando ele grita o abandono da cruz. Ali ele une terra e céu. Ali ele atrai tudo a ele, porque é um Deus abandonado. E na cruz não é... Interessante que a espiritualidade antiga de Santo Agostinho, e quem sou eu para tentar dizer alguma coisa contradizendo o que diz Santo Agostinho, mas num dos sermões de Santo Agostinho, é interessante que ele fala que nessa hora que ele grita, o que grita é a humanidade. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que é o homem-Deus que grita. Ele é plenamente homem, plenamente Deus, e ele grita o grito do abandono que une terra e céu. E é interessante que na noite da Páscoa, quando nós temos o Círio da ressurreição, na hora do Exultate, nós cantamos também que os céus e a terra foram unidos no braço de uma cruz. Quem é Jesus abandonado? Uma pessoa concreta. Uma pessoa concreta. E se esse é o momento em que nós o escolhemos, nós só podemos escolhê-lo no amor, porque é o momento máximo de amor. Aquele que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, que na cruz se faz abandono e atrai tudo a si, só pode atrair como amor, porque Deus é amor e plenamente amor. O mundo, o universo é criado nesse amor, e o mundo, o universo tendem para esse Deus que é amor. E a cruz é a ápice desse amor. O abandono é a ápice desse amor. Agora você pode se perguntar assim, sim, mas não é dor? Não é dor? Não é cruz? Então vamos separar uma coisa agora? Vamos separar, não dá para separar, mas vamos assim teoricamente separar cruz de Jesus abandonado. Cruz como instrumento, Jesus abandonado como pessoa. Se eu virar essa cruz que está aqui ao contrário, o outro lado está vazio, não é? E se eu fosse abraçar essa cruz pelo lado contrário, pelo outro lado quem é que eu toco? Jesus. O que são as cruzes para nós a cada dia? São as dores. As dores. E quais são as dores que nós temos? As dores físicas, as doenças, né? Por exemplo, pode ser que alguém aqui tenha pressão alta. É uma cruz? É uma cruz? Ter pressão alta é uma cruz? É uma cruz que você tem que se cuidar. Você não pode comer de tudo. Diabetes é uma cruz? Pessoas com doenças sérias é uma cruz? As doenças pequenas também são cruzes. Dores pequenas também são cruzes. Pequenas ou grandes são cruzes. Uma notícia dolorosa que chega é uma cruz. Alguém que me trata mal é uma cruz. Um pecado do qual eu tento me livrar, mas sempre volta dentro de mim, é uma cruz? É uma cruz.
Um defeito que eu carrego é uma cruz? Uma limitação que eu tenho é uma cruz? É uma cruz. Mas aqui está a diferença. Eu abraço a cruz para tocar em Jesus, aquele que eu amo. Por isso nós dizemos, vamos além da dor. Porque, gente, o cristão autêntico, ele não gosta de sofrer, ele não gosta do sofrimento. E nenhuma pessoa saudável gosta do sofrimento. Mas sem a dor e sem a cruz, eu não me encontro com aquele que é o Senhor da minha vida, da minha história, aquele que eu amo, aquele para quem eu consagrei a minha vida, ou aquele que dizemos, Jesus, a minha vida é tua. E onde nós o encontramos de forma plena? Na dor. Mas nós não gostamos da dor. Uma pessoa saudável psicologicamente não gosta de sofrer. Eu digo, sempre que eu falo desse tema, que quem gosta de sofrer é doente ou torcedor do Fluminense, alguma coisa assim. Ou do Botafogo. Nós não gostamos de sofrer. Nós não gostamos de sofrer. E o amor, ele vai além da dor. Porque amar não é gostar. Também para os meninos eu digo sempre, quando vou explicar a diferença entre amar e gostar, eu pergunto assim, aquela mãezinha que está lá cuidando do filho doente na cama, ela está amando o filho? Tá. Ela está gostando de estar com o filho doente ali, ter que cuidar dele? Não. A tua mãe, quando ia na rua te procurar, o teu pai, quando ia na rua te procurar, porque você estava usando drogas, estava te amando? Estava. Estavam gostando de estar ali? Não estavam. Então amar não é gostar. Amar é mais dor do que gostar. Amar não é gostar. E Jesus não gostou da cruz. A cruz é dor, mas ele amou. E amou até o fim. E se doou até o fim. E Kiara assumiu, esse é o momento em que o queremos. Tá bom. Então agora sim, dizer uma coisa, muitos de vocês já convivem com a fazenda e escutaram muitas vezes a expressão Jesus abandonado. E alguns dos nossos até usam a expressão dizendo assim, ah, coitado, ele é um Jesus abandonado. Não é. Não é. Jesus abandonado não é o outro. Jesus abandonado não é o outro. Quem é Jesus abandonado? Não é o outro. Ah, eu estou passando por um Jesus abandonado. Não está. Está passando pela dor, pela cruz. Não é Jesus abandonado ainda. Sabe por quê? Olha, imagina que você vai se encontrar com a pessoa que você ama. Você é apaixonado por essa pessoa, você gosta muito dessa pessoa. Ou aquele filho que ama tanto a mãe, mas viajou e está 2, 3 anos fora e vai se encontrar com a mãe. Vai estar triste porque vai encontrar com a mãe. Uma esposa que ama o marido e esse marido viajou, vai estar agora triste porque vai encontrar o marido. Não, não vai. A mãe não vai estar triste de encontrar o filho se ela ama o filho. A pessoa a quem eu amo, eu fico feliz porque eu vou encontrar com ela, eu vou me encontrar com a pessoa a quem eu amo. Eu me encontro agora, aí eu vou dizer, eu estou agora com Jesus abandonado. Opa, não é Jesus abandonado, é a cruz, é a dor. E vamos passar por essa fase. Porque na hora que eu me encontro com Jesus abandonado, que é uma pessoa concreta, é uma identidade, ele tem a identidade dele. Jesus abandonado, do mesmo jeito que eu tenho a minha identidade como pessoa, aquele é Jesus, e eu agora me encontro com Jesus, e se eu amo de verdade, a alegria vai vir no meio da dor. A alegria vai vir no meio da dor. Ah, então eu vou sair contente? Não, a dor vai permanecer, filho. Muitas vezes a dor vai permanecer. Mas eu me encontrei com aquele que eu amo, então agora, não é que eu fico, agora eu estou abraçando um Jesus. Não, você está abraçando a cruz.
Já vi menino falar assim, olha, eu não vou dar nem bola porque você está falando, porque para mim você é um Jesus abandonado. Não é Jesus abandonado. Coitado daquela pobrezinha, eu via nela um Jesus abandonado. Não, Jesus abandonado eu não vejo no outro. Eu vejo Jesus no outro. Jesus abandonado é aquele que eu escolhi e quando eu encontro, você é a minha alegria, porque você é o meu amor. Santa Teresinha, quando experimenta o sangue que vem na boca, né? A doença, ela diz, o meu esposo chegou. O meu esposo chegou. São Francisco que chora porque o amor não é amado, mas não é porque ele estava agora, eu estou triste porque ele... Não, é porque a humanidade não o ama. E ele experimentou na carne dele as marcas de Jesus. E ele pedia, eu quero sentir em mim as marcas da tua cruz. E é o primeiro que se registra na história da igreja que em vida recebe essas marcas. Eu quero sentir o teu amor, a tua paixão, o teu amor, a tua paixão. Um amor tão grande que eu agora quero experimentar na minha carne o que você sente. Quando se está apaixonado, não é assim? A gente não gostaria de sentir dentro da gente o que o outro está sentindo. Não é assim? Quem está muito apaixonado, pelo menos foi que sempre que disseram isso aqui, né? Que gostaria de estar sentindo a mesma coisa que o outro, de ser um com o outro. Não é assim? E agora eu digo, estou apaixonado por Jesus. Não, mas eu não quero. É a cruz, eu não quero. Um dos nossos que saiu, alguém chegava para ele e dizia às vezes assim, né? Eu precisava falar contigo. Oh, não, se é dor, não quero. Se é dor, não venha. Se é dor, fica para você. Eu ria muitas vezes com ele por causa disso aqui, né? Mas ele falava brincando, ó, se é dor, fica contigo. Eu não quero. Agora, se eu reconheço Jesus, nessa dor é você que está presente, eu abraço esse Jesus abandonado. É fácil? Não é porque a gente vê a dor. Durante a Sexta-feira Santa, a leitura de Isaías, a gente vai ler aquela frase, né, que por suas chagas nós fomos curados, mas vai dizer ali que ele nem aparência humana ele tinha. Que nós virávamos o rosto quando olhávamos. É o texto de Isaías bem anterior a Jesus Cristo. Mas ele falando do servo sofredor, ele fala disso aqui. E quem é Jesus abandonado? É aquele rosto que eu não quero ver. Que é o rosto da dor. Nós temos uma igreja com uma grande liberdade aqui no Brasil, né? E muitas vezes nossa igreja quer ser a igreja da festa, e tem que ser a igreja da festa e da ressurreição, mas só tem ressurreição a partir da dor abraçada, né? Um colega meu criticava muito e dizia, não, porque tem gente que anuncia a igreja da dor, a igreja da dor. Não, nós anunciamos Jesus crucificado. E nós, em particular, o abandonado. Agora, o abandonado, eu não imponho ao outro. Eu não imponho ao outro. Nós temos uma mania de dizer, às vezes, para o outro assim, abraça, abraça, abraça. Não, é dor, abraça. Opa, eu posso dizer para alguém, não, começa a amar ela ali, ó, começa a amar. Posso até dizer. Mas amar é uma decisão interna. Abraçar Jesus abandonado é uma decisão de amor pleno. Que eu só posso fazer na liberdade. Eu posso lembrar o outro. Lembra de quem você escolheu. Lembra que você pode amar. Mas às vezes viram uns bordões assim, né, na fazenda, que quando a gente quer se livrar de alguém que vem com alguma coisa meio incômoda, a gente diz, ama, 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 ama e vai. Um dia eu tinha saído a palavra, né? O Senhor prescruta os corações e os rins. E o menino foi perguntar para o padrinho, padrinho, o que é prescruta? O padrinho olhou para ele e disse, meu filho, ó, ama e vai para frente, ama e vai para frente. Mas às vezes, quando nós não queremos dar uma resposta ou não queremos atender, a gente começa a instrumentalizar. Nós começamos a instrumentalizar a espiritualidade e dizemos, ama, ama e pronto. Abraça, abraça, abraça. Opa, não, peraí, quem tem que abraçar sou eu? E como eu abraço? O outro está na dor. Eu não tenho como abraçar a dor dele. Eu tenho como fazer unidade.
mas tenho como lembrar a ele, amando, que ele pode abraçar. E aqui então eu vou falar da experiência do bispo Klaus Emmerle. Alguns anos atrás, no nosso encontro de sacerdotes, né, lá em Fortaleza, numa manhã nós líamos uma meditação desse bispo do Movimentos Focolares, já falecido, que ele falava sobre Jesus abandonado, e naquele dia tomamos a decisão entre nós de fazermos entre nós o pacto de abraçar Jesus abandonado. Mas eram 4 pontos, e os 4 pontos eram o seguinte: o Klaus Emmerle dizia assim: quando eu acordo pela manhã, eu digo, Jesus, eu estou te esperando hoje, e eu sei que você vai vir em alguma dor, em alguma dificuldade. Jesus, eu estou te esperando. Primeiro ponto. Eu estou te esperando. Eu sei que você vai me visitar. E eu estou te esperando. O segundo ponto é que na hora que ele chega, reconhecer que é ele. Naquela carta dolorosa, naquele telefonema, naquela resposta negativa que eu recebi, naquela recordação que veio que me machucou. É ele. Naquele mal-estar, é ele. Naquele cansaço, é ele. Naquele desafio, é ele. Naquela pessoa incômoda ali. Não a pessoa incômoda é Jesus, mas no incômodo que eu sinto dentro, é ele. Dar um nome. Primeiro ponto. Estou te esperando. Esperar Jesus. De manhã cedo. Estou te esperando. Segundo ponto. Reconhecer quando ele chega. Naquela dor, reconhecer ele. Terceiro ponto. Dar um nome. Jesus angústia, Jesus ansiedade, Jesus pecado, Jesus dor física, Jesus incompreensão. Mas não é ele na cruz? Na cruz Jesus não é inútil? Porque na cruz ele não faz pregações, na cruz ele não está fazendo milagres, fez a maior pregação, o maior de todos os milagres. Mas naquele padrão que as pessoas estavam acostumadas, ele não está pregando mais, não está curando, não está andando. Na cruz ele é inútil. Ele se faz inútil na cruz. Na cruz ele se faz pecado, porque o pecador ia para a cruz, o criminoso. Na cruz, a cruz é frustração. Jesus na cruz é frustração. Um projeto que parecia que não vai. Na cruz é tristeza. Jesus, tristeza. É tristeza. Na cruz ele é decepção. Quantas vezes decepcionamos ou nos decepcionamos, não é? Jesus, decepção. Porque ele decepciona os dele. Ele não é o que nós esperávamos. Na cruz ele abraça a decepção que todos vão embora. Ele se faz decepção na cruz. Na cruz ele se faz indignidade, quando a nossa moral é abalada, né? Quando atacam nossa moral de alguma forma. Na cruz ele é caluniado. Na cruz ele é o incompreendido. É tudo na cruz. O abandonado é tudo isso daqui. Não fui compreendido. Jesus abandonado. Tocaram no meu nome, tocaram na minha moral. Jesus, indignidade. Na cruz. O meu pecado que voltou. Jesus na cruz. Meu passado que... Jesus na cruz. Dar um nome. É Jesus, é você. Quarto passo, fazer festa. E como eu faço festa? Ou vou abrir um sorriso para alguém, ou vou servir os outros, ou vou dar um passo de dar um telefonema, ou um ato de amor. Fazer festa, um ato de amor, um ato concreto. Vou fazer algo pelo outro, ato concreto, não vou parar. Ato concreto. Ato concreto. Concreto. Naquela hora, eu faço festa. De alguma forma, faço festa. É assim. Abraçar Jesus abandonado. Abraçar Jesus abandonado. Há 2 anos atrás, na minha terceira pneumonia, fui internado. E na internação, né, no primeiro momento não descobriram que era pneumonia. Eu dizia para o médico, não é pneumonia? Ele, não, isso é dengue. Mas doutor, não é pneumonia? Não, isso é dengue. Aí fizeram o exame de dengue, deu negativo.
Aí eu disse, mas não é pneumonia, não, é dengue, vai dar positivo amanhã. A minha sorte é que uma médica amiga nossa foi me visitar e quando ela ouviu minha respiração, disse, você está com pneumonia. Eu daquele jeito eu disse para ela, eu falei para o médico, mas ele não está acreditando. Ela mandou tirar de novo tal, pneumonia. E na hora tiveram que trocar toda a medicação, mas isso, os braços já estavam daquele jeito já, de soro, de remédios, e aí machucou muito mais, de forma que não conseguia nem dobrar o braço, nem para comer, nem para nada, nem para tomar banho, e me doía muito. E entrava aquele líquido rasgando e doendo. Eu falei assim, mas está doendo muito, mas não tem outro jeito, tem que ser assim. E naquela hora eu falei assim, bom, é Jesus dor. E como eu posso fazer agora, né? Como é que eu posso fazer agora? Fazer festa para ele agora aqui no... E como é que eu fazia festa? Dizendo obrigado para cada pessoa que vinha, me esforçando para sorrir. Sorriram mais de mim do que eu sorri para os outros, porque me deram um comprimidinho lá que era um negócio para me dopar, e eu ficava meio assim. Aí eu falava algumas coisas que os outros acabavam rindo, né? Mas, quando eu percebi, pedi depois que não desse mais. Mas o que eu podia fazer? E me chegou a notícia de uma criança do centro feminino que estava internado também, com suspeita de meningite. E como é que eu fazia a festa agora? Rezando por ela, oferecendo minha dor por essa criança. Jesus, ofereço minha dor por essa criança, ofereço minha dor. Então era como eu podia fazer festa, era a forma que eu podia fazer festa. Tratando bem quem vinha cuidar de mim, agradecendo cada vez e dizendo obrigado por ter trocado a roupa daqui. Ah, muito obrigado por ter trazido, obrigado. E agradecendo. Como é que eu podia fazer festa? Eu não sei se achavam que eu ia comer muito, mas me mandaram não sei quanto de fruta lá. Aí eu cheguei para o rapaz, olha, pergunta às enfermeiras quem não tem visita ali, e vai vendo quem é que pode pegar frutas, e vai distribuindo frutas dos quartos. Era como eu podia fazer festa. Era a minha forma de fazer festa. Abraçar Jesus abandonado. No ano passado, para mim, chegou um período de uma dor muito grande, de uma escuridão imensa na alma, por uma série de coisas. E durante alguns meses parecia que essa luz não voltava. E eu sentia a minha dignidade machucada, e sentia muita coisa minha machucada. E com frequência tinha que dizer, Jesus, é você nessa dor, eu quero você, e abraço você, e vou para frente. Mas não passava. Não passava. E eu me perguntava, mas por que não consigo? E cada vez parecia que a escuridão aumentava dentro de mim. E recebi uma possibilidade que há alguns anos já podia fazer, de ir para um encontro de sacerdotes fora do Brasil, né? Algum tempo faz já na Eslovênia, então deveria ir para a Eslovênia. E recebi a graça de que alguns dos nossos foram escolhidos nas suas regiões pelos padres para ir participar desse encontro também. Antes eu ia sozinho, como da família, mas dessa vez em alguns dos nossos. E nessa viagem eu tinha a oportunidade de ter o Padre Vinícius junto comigo. E naquela dor, quantas vezes ele me escutava. Era mesmo de fazer confissão, e quantas vezes me escutava, e com uma paciência me ouvia, eu não sei nem como é que ele teve tanta paciência, mas com paciência me ouvia, e eu sei depois, percebi, nossa, eu falei a mesma coisa não sei quantas vezes, a mesma dor não sei quantas vezes, mas eu sentia que naquela comunhão, naquele momento e tudo, algo ia diluindo. Depois me encontrei também com o Padre Paulo, irmão do Frei Hans, e viajei com ele. E naquelas horas de viagem com ele, do lado dele também de partilhando, ele partilhava outras experiências comigo e partilhava, sentia, ia diluindo, mas ainda estava dentro. Mas chegou um momento particular, lá em Santen, numa fazenda nossa, né, que é o antigo convento dos franciscanos, que me encontrei com o Padre Georg, que fez experiência aqui no Brasil, morou aqui no Brasil, um homem fantástico, uma pessoa de uma capacidade intelectual fora de série. Ele agora está com Parkinson. E ele nos convidou para ir no santuário mariano de Nossa Senhora de Kevela. Aquela região é muito marcada pela Segunda Guerra Mundial. Lá nessa igreja tem o cálice de Klaus Leisner,
que foi um diácono levado para o campo de concentração. E o bispo, dentro do campo de concentração, vendo que ele estava muito doente, conseguiu fazer passar as coisas para a ordenação dele. Ele foi ordenado padre dentro do campo de concentração, celebrou uma única missa e faleceu. E o padre Georg nos levou nessa igreja, onde, num lugar, vimos o cálice, onde Klaus Leisner celebrou a sua primeira e única missa. E víamos muitas coisas lindas naquele santuário, onde Madre Teresa esteve. E ela, chegando lá, rompeu toda a programação, dizendo: eu tenho uma reunião com o meu chefe. E entrou na igreja dentro e pediu: padre, o senhor não pode expor o Santíssimo? E primeiro foi fazer adoração. Lá onde esteve João Paulo II, e ele chegou como peregrino, e a igreja com as portas fechadas, ele tinha que bater na porta da igreja, e de dentro o superior perguntava quem pede entrada, e ele respondia: aqui é o servo e tal, João Paulo II, e o superior dizia: se entra aqui, entra com humildade, então tudo está marcado lá. E ele visitou essa igreja. Mas o que mais me marcou foi quando entramos na Capela dos Enfermos. E era um lugar bonito, essa Capela dos Enfermos, com uma imagem de Jesus segurando São José agonizando, e Nossa Senhora ao lado, e algumas outras coisas. E o padre Georg, com Parkinson, naqueles dias estava bem, mas sabíamos que a doença tinha progredido muito. E ele disse: nessa capela eu trouxe muitas vezes a minha mãe doente. E aqui celebrei missa para ela muitas vezes. Aqui eu trazia minha mãe. Depois minha mãe faleceu. Nesses dias recebi a notícia do médico que o Parkinson progrediu e chegou agora num estágio muito avançado. E eu olhava para ele naquele momento com os olhos fixos, e penso que todos faziam a mesma coisa. E ele disse: no momento que recebi essa notícia, veio uma dor forte na minha alma. E eu vim para cá. E aqui nessa capela, de joelhos, eu repeti aquilo que Chiara Lucci tinha dito quando recebeu a notícia de sua doença: se tu queres assim, eu também quero. E quando eu ouvi Padre Georg falando aquilo, dentro de mim veio algo forte que batia dentro de mim. E eu dizia: Jesus, é você que eu tenho que escolher. É você. Eu te escolho de novo. E daquele momento em diante, aquela escuridão daqueles meses, parecia que toda ia embora. E voltei para casa diferente depois. Voltei para o Brasil com algo novo. Não que a dor tivesse desaparecido, mas a escuridão sim. E eu enxergava uma grande luz a partir daquele momento. E quantas decisões, depois desse período, eu podia ter tomado de acordo com o temperamento que eu sei que tenho, mas quantas vezes aquele momento diluiu até reações que eu poderia ter. E quantas decisões mudaram na minha vida depois daquele período por causa daquele momento. O que eu sentia, ele tinha preparado com aqueles que eu convivi naqueles dias. Estava junto o Padre Luiz, o Marcelo, outro Padre Luiz que estava no Paraguai, com o Padre Vinícius, com o Padre Paulo, e naquela hora com a dor abraçada do Padre Georg. Ele nem faz ideia de que o abraço que ele fez a Jesus abandonado atraiu também a minha alma para o mesmo abraço, porque é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. Rezo muitas vezes hoje pelo Padre Georg, porque a saúde dele tem piorado muito. Mas é um homem que eu não esqueceria a minha vida inteira,
por causa desse abraço a Jesus. Desculpa se quando eu falo mexe ainda forte comigo, porque eu por meses não conseguia contar essa experiência que era tão forte dentro de mim, que eu não conseguia contar. E no encontro de discernimento que teve aqui esse ano, eu também não tinha pensado em contar, mas o clima era esse daqui. E na hora eu tinha planejado outra coisa e essa experiência veio. E contei para o encontro de sacerdotes, e conto agora também aqui. Nós temos uma escolha. E a comunidade da família da esperança, da fazenda da esperança, que não acolheu Jesus abandonado e na dor, e ele vai vir nos visitar, e não deveria nos causar medo, porque alguém a quem a gente ama, só temos medo quando estamos no erro. Não é assim? Quando a gente vai encontrar uma pessoa que a gente ama, a gente só tem medo de encontrar com ela se a gente fez alguma coisa contra ela, não é? Então, o nosso medo de encontrar Jesus abandonado é porque a gente sabe do nosso limite, do nosso pecado. Mas a gente o ama, amamos sim. Nós o amamos, amamos sim. E não deveríamos ter medo do nosso encontro com Ele. E se faço isso, aquela situação dolorosa é Ele. A situação lá da Serra, lá no Espírito Santo, com o Valci, que abraçou realmente uma dor grande. Eu estou certo de que essa situação agora se converte, porque lá na Serra temos alguém da nossa família que com os outros é capaz de abraçar Jesus abandonado e de fazer o encontro com Ele. Estou enganado, Valci? Não foi um encontro com Ele naquele momento que te deu força, que te botou para frente, que te animou, mesmo no jornal saindo algumas coisas e tudo. E o que começa a acontecer hoje? O processo inverso. É a ressurreição que começa. Não queira experimentar a ressurreição sem abraçar o abandonado, porque não vai ser ressurreição de verdade. Dele podemos esperar toda a ressurreição. É o nosso abraço a Ele. Agradeço por essa unidade que encontrei nesse salão aqui hoje. Porque não pude seguir nada do que eu preparei dessa folha inteira. Mas eu acredito que Ele tinha todo o programa feito para esse momento. E Ele pode falar no meu coração, se o teu coração está disposto também a se encontrar com Ele. E se a gente o abraça sempre logo com alegria. Então, quando vai para casa agora, lembra. Eu estou te esperando. Reconhecer quando Ele chega. Dar um nome e fazer festa.